Mudar minha filha de escola foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos para ela. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a adaptação da Maria Júlia na escola esse ano e falar um pouquinho por que eu decidi mudar ela de escola. Então vamos lá. Ano passado ela iniciou na escolinha por recomendação da médica. Depois do diagnóstico de autismo, a médica me recomendou colocar nas terapias e colocar na escola. Daí tudo bem, ela tinha 3 anos e eu pensei, não vou colocar ela na creche porque é um período muito longo, né, que é do governo, da prefeitura. Eu vou optar em colocar ela numa escola particular, meio período. Isso tudo ano passado. Daí eu dei uma pesquisada, tem algumas escolas aqui que a gente conhece e por fim eu coloquei ela numa escola que a gente já conhecia. A princípio, tudo muito bem, tudo muito lindo, mas ao longo do ano que a gente vai vendo como que funciona tudo, né? E foi passando o tempo, ela teve uma adaptação muito difícil, demorou 3 meses para eu conseguir sair assim de dentro da escola, porque ela não ficava de jeito nenhum. Mesmo depois desses 3 meses, o período que ela ficava na escola era apenas 2 horas e meia no máximo, porque ela não funcionava se ela ficasse mais. E assim, pessoal, não tô aqui para falar mal de escola nenhuma, mas eu vou contar a minha experiência mais ou menos aí para vocês. Então, depois desses 3 meses que ela conseguia entrar na sala e ficar lá, porém eu tinha que levar ela até a sala, tinha que buscar e tudo mais, e só esse tempo de 2 horas e meia. O que eu sentia, ela ficava muito no hiperfoco dela, no conforto dela, o que ela queria fazer, e assim, ao longo das terapias dela, ao longo do diagnóstico dela, a gente vai aprendendo a como lidar, né? Porque era tudo novo pra mim também. E a gente vê que não é assim que funciona. A gente não pode deixar a criança no hiperfoco dela, a gente não pode deixar a criança fazer o que ela quiser. Então tudo tem o seu momento. Tá, tem dias que sim, vai ser complicado, mas não é a maior parte dos dias, né? Pelo menos com a Maria Júlia. Ela não é uma criança de ter crises, então nessa parte era mais tranquilo. Daí, quando chegou na metade do ano, eu pensei muito, eu vou tirar ela da escola, vou mudar ela de escola, porque eu não tava gostando. Só que, eu pensei, eu coloquei na balança, falei, demorou 3 meses para ela adaptar. E se eu tirar ela agora, e na próxima escola, demorar mais 3 meses, o que eu vou fazer? Vou ficar louca. Daí eu optei por deixar ela na mesma escola, mas já no plano, na intenção e procurando outras escolas, assim que chegou na metade do ano. E aí assim foi. Aí ela foi o resto do ano dessa mesma forma, ficava somente 2 horas e meia na sala. Quando ela não estava muito legal, eu não mandava ela para escola. Quando ela não dormia direito, eu não mandava ela para escola e assim ia. Uma parte que ajudou um pouco ela nessa escola antiga foi a socialização dela com outras crianças, que ela teve o primeiro contato ali com crianças novas que elas não conhecia e do tamanho dela. Ver outras pessoas, ver outras crianças foi uma coisa legal que ajudou ali um pouquinho ela. Mas assim, todo o resto deixou a desejar, digamos assim, nessas palavras assim, que assim, não foi ruim, mas deixou muito a desejar. Daí, procurando outra escola, pesquisando, visitando, vai ali, alguém recomenda, eu vou lá ver. Achei uma escolinha que foi muito bem recebida, fui lá conhecer a escola, era agosto, se eu não me engano. Fui conhecer a escola, fui muito bem recebida, a escola uma graça, as pessoas da escola super me acolheram quando eu falei da Maria Júlia, que ela era autista, não verbal, que usava fralda, assim, foi todo um acolhimento ali. Aí nessa escola eu tinha que ficar na fila, porque era uma escola pequena, então as vagas eram limitadas. A hora que eu saí de lá, eu falei, pode pôr o nome dela na lista. Se surgir vaga, eu vou colocar ela. E até então ela estudava de manhã, eu lembro que eu falei pra moça assim, eu falei, até se tiver de tarde, de noite, pra mim o horário tanto faz. Ela vai vir pra cá. E sempre perguntava, e aí, tem vaga? Então a gente tá esperando o pessoal fazer a rematrícula. Por fim deu tudo certo. Daí agora, pulando para o ano de 2026, que foi essa nova escola, adaptação. Um dia antes de começar as aulas, eu levei ela para conhecer a escola, porque até então ela não conhecia. Eu levei ela para conhecer a professora. Eu conversei com a escola, eu falei, eu posso levar ela para conhecer a escola antes de começar as aulas? Porque ela não foi na visita comigo, né? Ela estava na escola. Aí o pessoal lá falou, pode, traz ela para ela conhecer as monitoras, a professora. E beleza, marcamos um dia, que foi um dia antes de começar as aulas, e eu levei ela. E ali já foi uma surpresa, porque ela foi com a professora dela é
especializada, não sei como fala, em autismo e DI, se eu não me engano. Ela trabalhou um tempo na escola do autista, então teve uma experiência muito legal. Daí, nesse dia que a gente foi levar ela para conhecer, ela já adorou a escola, porque ela entrou na sala, puxou a cadeirinha para sentar sozinha. Ela só ficou dando umas olhadas para trás para ver se eu tava lá com a minha mãe, porque a gente sempre vai junto, né? Por fim, ela acabou ficando lá com a professora. Eu e minha mãe fomos se afastando do campo de visão dela até afastar completamente. E a gente ficou lá sentada. A gente estava perto, mas não estava na visão dela, né? No campo de visão. A gente ficou sentada afastada, mas a gente estava ali. Se ela saísse da sala, olhasse assim, ela ia ver a gente. E ela ficou lá, gente, praticamente sozinha com a professora e a monitora por 2 horas. Isso foi uma mega vitória, porque até quando ela começa alguma terapia nova já é um pouquinho mais difícil, sabe? É um pouquinho mais assim, ela chora um pouquinho, então foi tudo assim, nossa, como vai ser? E daí, enquanto ela estava lá com a professora, eu estava conversando com as coordenadoras de como que a gente ia fazer a forma de adaptação dela, e tudo muito assim, o que você acha, como você espera, o que a gente pode fazer, mas a gente faz assim, e assim é legal. Eu achei muito bacana da parte da escola, tanto mostrar a experiência deles, quanto estarem abertos a ouvir o que eu tinha para falar. Aí a gente chegou num consenso ali que eu não levaria ela no primeiro dia de aula, porque aí ia ser muita muvuca, né? As crianças tudo empolgadas para voltar. Eu levaria ela no segundo dia de aula, porque aí já ia ter dado uma baixada ali nos ânimos. E foi assim que eu fiz. Não levei ela no primeiro dia, levei ela no segundo dia. E a gente já tinha combinado de, desde o primeiro dia, tentar entrar sozinha. Por mais que demorasse um pouquinho ali na recepção e tudo mais, entrasse sozinha. Então, desde o primeiro dia que ela fosse, a intenção era, ao máximo, tentar deixar ela ir sozinha, para não ter essa associação de eu levar ela até lá ou ficar esperando, assim, lá na sala que eu falo, que na entrada ali eu podia ficar. Tudo isso para ajudar no comportamento dela, tá? Nada forçar ela, nada, assim, forçar mesmo, sabe? Então, quando a gente foi lá no primeiro dia que ela foi, eu fui com ela, falei, né, em casa, mostrei foto da escola e a gente foi. No primeiro dia ela demorou bastante, assim, pra entrar. Ela ficou ali comigo, com a minha mãe na entrada da escola, mas por fim ela foi. E ela foi sozinha agora eu não lembro se foi com a monitora ou com a professora. Diretamente, assim, porque no dia que ela foi conhecer a escola, ela conheceu a monitora dela e a professora. Eu só não lembro se foi com a professora ou a monitora nesse primeiro dia. Ela foi assim, meio desconfiada, mas foi. Aí eu e minha mãe ficamos na recepção lá da escola, porque era um período de adaptação, então ela ia ficar 1h30 mais ou menos na escola. Daí beleza, nesse primeiro dia ela ficou 1h30, eu fui, peguei ela. Uma coisa que eu tinha combinado com a escola, né, porque aí as crianças iam sair pela secretaria e tudo mais. Eu falei, não, e se a gente sair pelo portão de saída mesmo, porque ela vai associar, eu entro e saio por aqui. Porque se acostumasse ela de um jeito, depois ia ser um pouco complicado de mudar. Aí beleza, aí eu peguei ela em 1h30, aí no outro dia em 2 horas, no outro ela ficou o período todo praticamente, que é 4 horas, e gente, a melhor coisa que eu fiz, sabe, uma escola que a criança se identificou. Claro, eu não tinha como adivinhar que a outra escola não ia ser tão legal para ela, mas eu poderia muito bem ter deixado ela lá, e eu não. Chegou no final do ano, no meio do ano, eu falei, não, ela não vai ficar aqui ano que vem, e comecei a procurar. Então, às vezes essas pequenas mudanças ajudam muito no desenvolvimento da criança, ainda mais pelo fato dela ser autista, né? Ela é nível 2 de suporte não verbal, ela tá começando a falar, mas nada muito... A gente fala não verbal porque não usa de forma funcional, né? Porque ela fala palavras, ela canta música, mas nada funcional. De falar, ai mãe, quero isso. Não. Até hoje ela não fala mamãe. Pronto. Mas se eu converso com ela, fala assim, bola, ela repete bastante coisa. Nos desenhos que ela assiste, ela fala praticamente todas as falas. Ela canta as músicas. Então, assim, acredito que esse ano vai ser só sucesso. Amém. Daí, em uma semana, ela já estava super adaptada na escola, ficando o período inteiro, às 4 horas, porque ela tá meio período, né? Então ela ficou às 4 horas. Ela já tá super adaptada. E hoje, eu tô tentando gravar esse vídeo hoje, porque hoje foi o primeiro dia que eu cheguei lá na porta
E não precisei ficar lá sentada, porque aí eu chego com ela, sento numa cadeira lá e ficam 5 minutinhos ali até ela ir. Mas hoje não, hoje ela já foi. Queria ir entrar de vez, a gente só teve que esperar a professora vir pra pegar ela, né? E foi. Por último, vou falar de fotos. Eu não sei se a escola pública manda fotos para os pais, mas as escolas particulares mandam, né? E ano passado e esse ano eles mandam. Então, ano passado quase todo dia tinha foto, esse ano também. E, gente, que diferença nas fotos. Porque aí a gente vê a interação da criança, né? Ano passado as fotos dela era chorando, com cara de choro, ou com cara fechada, emburrada, que não queria. Na hora da atividade, não fazendo atividade, sempre parada, assim, olhando pro lado, ou olhando nada. E nessa escola nova, gente, é foto dando risada, é foto fazendo atividade, é foto brincando, é foto se divertindo, que eu fico assim, meu Deus, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi isso. Nesse momento foi ter mudado ela de escola. Que nem eu falei, era uma opção eu deixar ela na mesma escola, porque eu poderia deixar ela lá, que ela já estava adaptada. E eu sofri muito com essa questão, sofri por antecedência, né? Essa questão de adaptação. Mas a cada dia que eu só agradecia, falava, obrigado Deus, tá dando tudo certo, ela tá gostando, porque eu queria que ela gostasse de estar indo na escola, sabe? Que não é que eu tô mandando ela pra escola, pra mim, é que agora já é obrigatória a idade dela, né? Mas não é que eu tô mandando ela na escola porque, eu quero ficar sozinha, não. É pra ajudar no desenvolvimento dela sempre. Só tenho coisas boas pra falar, porque mudou radicalmente. E mudando nessa parte, muda em todo o resto, porque mudou em tudo, gente. Ela tá mais prestando atenção, ela tá mais brincando, sabe? Eu vejo muita diferença já. E, gente, tem 2 semanas e meias de aula. E eu já tô toda empolgada aqui, toda feliz falando. Nossa! Mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu sempre estou pesquisando sobre o assunto, né? Sobre autismo, sobre escola, inclusão, sobre atividades, e muitos vídeos que eu assistia sobre o tema, aqui no YouTube mesmo, sempre nos comentários estava lá: gente, eu mudei meu filho de escola, ele melhorou 100%. Gente, eu precisei trocar meu filho 5 vezes de escola, até que enfim eu acertei uma e ele tá bem. Gente, a minha filha na escola era horrível e agora ela tá maravilhosa em outra escola. Então, assim, eu sempre via por esse lado. A escola vai ajudar. E se eu colocasse nessa escola e não desse certo, com certeza ano que vem eu iria procurar outra escola. Por que o ano todo? Né? Vou esperar o ano todo porque, assim, é complicado. Você assina um contrato, você compra todo o material, que é um material caro. Então, assim, se acontecesse alguma coisa de eu ver que ela não estava gostando da escola, eu iria mudar. Mas eu tenho certeza que ela tá amando. Ela tá ficando o período todo. Eu chego, deixo ela, venho embora. Isso é uma vitória. Demais, mas demais mesmo. E eu falo isso, gente, porque só quem passa por essas adaptações escolares com crianças atípicas vê o quão difícil é. Ainda mais quando a criança não fala, porque ela não fala o que ela quer, ela não fala o que ela tá sentindo, ela não fala se ela quer ir, se ela não quer. É complicado. E eu não tô falando aqui que criança atípica é diferente, não, mas é uma forma mais fácil de lidar. Você consegue conversar com a criança consegue compreender melhor, saber assim, mais tarde eu já vou embora. Não, Maria Júlia, ela tá raciocinando no tempo, ela sabe que ela vai pra lá, vai ficar um pouco e depois ela vai embora. Pra vocês terem uma noção, essa é épica. Na 2ª semana de aula, ela chorou todos os dias que ela não queria ir embora, porque ela estava numa adaptação de saída. Então eu pegava ela um pouquinho mais cedo do que as outras crianças, para não sair na muvuca, né? E todos os dias ela chorava, que ela não queria ir embora. Se jogava no chão, queria ficar lá. E agora eu já tô pegando ela no horário normal, então ela vem, tá todo mundo indo embora, né? Porque eu acho que ela pensava assim, por que só eu tô indo embora e todo mundo fica? Mas agora não, agora vai todo mundo, então ela já vem assim, gente, então acho que esse é o vídeo que eu queria falar pra vocês. Eu tô muito feliz. E assim, pessoal, uma dica, um conselho que eu tenho a dar pra vocês que é mãe atípica, ou até mesmo mãe típica, porque pode acontecer também com qualquer criança. Se a criança não tá indo legal, se você não tá gostando do jeito que tá acontecendo ali na escola, procura outra escola.
vai ter uma escola que vai se encaixar certinho no que você espera, no que a criança gosta, no que a criança espera também. E você tendo essa mudança assim, a criança muda radicalmente, a criança muda muito mesmo. Vocês vão ver que no final do ano eu vou vir aqui contar várias coisas, evoluções da Maria Júlia para vocês, que eu tenho certeza que é só sucesso, as terapias, a escola boa que está ajudando ela e as pessoas que estão preocupadas em ajudar. Ai, gente, acho que o vídeo é esse. Tô muito feliz mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você teve alguma experiência ruim com a escola ou alguma experiência boa, comenta aqui embaixo para compartilhar, porque, que nem eu falei, eu assisti muitos vídeos e muitos comentários me ajudaram bastante. Só de ler os comentários assim me ajudaram bastante. Então o vídeo foi esse, um beijo, até o próximo.